Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é economia de água para condomínios. Como economizar água, tanto na área comum quanto nas unidades. O nosso convidado de hoje é o engenheiro Osvaldo Oliveira, engenheiro civil, especialista em economia de águas. Muito prazer ter você aqui no nosso programa. Oi, Ricardo, o prazer é todo meu. Espero poder contribuir aí nessa pauta tão importante para os condomínios. Com certeza vai. Osvaldo, eu queria que você fizesse um panorama geral, pensando em condomínio e em condomínio. A gente tem um custo significativo, tanto na área geral quanto nas unidades. Queria que você começasse por um panorama geral sobre o uso de água e possibilidade de economia. Legal, Ricardo. Eu acho que, assim, alguns pontos importantes quando a gente está falando em condomínios, acho que vale uma ressalva, por exemplo, né? A gente tem aí uma quantidade grande de novos condomínios, por exemplo, que tem a figura praticamente de um condomínio clube, de fato, né? Então você tem áreas comuns muito grandes e que, de fato, o consumo acaba sendo bastante representativo. E aí a gente, né, acho que pode conversar um pouquinho a respeito disso, dos cuidados aí, do que a gente pode olhar em relação à área comum dos condomínios. Mas eu acho que uma coisa que vale bastante a pena a gente conversar, e aí como um panorama geral, é entender um pouco como é que se usa a água dentro de um apartamento e quais as diferenças, por exemplo, em relação a uma casa, né? Os apartamentos e os condomínios, eles acabam tendo uma dinâmica de uso da água um pouco diferente em relação às casas térreas, por exemplo, por uma questão que os edifícios verticais, né, falando em edifícios verticais no caso, trazem para as instalações hidráulicas uma condição de vazão e de pressão muito superior do que se a gente compara com uma residência, né, do que uma casa térrea. Então, acho que um ponto importante da gente lembrar, e para ir ficando mais claro também, porque geralmente vem esses questionamentos do tipo: poxa, mas eu morava numa casa, por exemplo, o meu consumo na casa era muito mais baixo do que eu tenho hoje no meu apartamento. É que nós temos umas condições, né, específicas nos condomínios, então, nos edifícios verticais, que é a disponibilidade de pressão. Então, qual que é a diferença grande que existe? Bom, numa casa, onde está o reservatório de água, né, a tão conhecida caixa d'água? Ela está, em geral, instalada logo acima da laje, né, se for o caso de uma casa térrea, então você tem a laje praticamente já, né, muito próximo, aí você não tem altura, digamos assim, de diferença aos pontos de consumo, ou seja, a carga, a pressão que você tem disponível para uma casa térrea, a pressão então é muito baixa. Então, com isso, você tem vazão, por exemplo, num chuveiro, também muito baixa. Quando você vai para um edifício vertical, conforme você tem as unidades mais distantes em relação ao reservatório, que fica lá em cima, né, no topo do edifício, quanto mais distante você estiver do topo do edifício, maior a pressão que você tem disponível. Então, a condição de uso da água numa casa em relação a um apartamento é bem diferente, onde no apartamento a gente acaba esperando que tenha consumos bem elevados mesmo. Tá? Em resumo, o que você disse é que talvez um banho, uma descarga ou um simples limpar de mãos, essa pressão vai aumentar o fluxo de água consideravelmente. Exatamente. Esse é um grande ponto, tá? E aí a gente começa a entender, por exemplo, o papel do chuveiro, tá? Do banho, na questão do uso da água nos apartamentos, o quanto impacta, né, o banho no consumo hoje dos apartamentos. Então, acho que para a gente começar aí a entender melhor essa situação. Então, assim, um ponto importante é isso, a gente ter em mente que os apartamentos têm uma condição, então, hidráulica de pressão e vazão muito superior a uma casa térrea, tá? Então, tem uma condição de utilização dos aparelhos sanitários, ou seja, né, do chuveiro, das torneiras, como você falou, até mesmo do enchimento, né, de uma caixa acoplada, muito mais rápido, né, porque tem uma pressão e uma vazão, então, muito mais elevada se comparado a uma casa térrea. E isso leva necessariamente a grandes diferenças de consumo também. Um exemplo muito simples, quando a gente vai fazer o projeto de uma nova residência ou de um novo edifício, a gente leva em consideração como referência, né, ainda hoje, uma casa consumindo, cada pessoa que mora numa casa consumindo algo em torno de 150 litros de água por dia, e quando você vai fazer o projeto de um apartamento, esse número já sobe para 200 litros por pessoa por dia, só para você ter uma ideia.
Então, É um aumento... só em projeto você já tem essa diferença, tá? Só para se ter uma noção. Não, é um aumento significativo. Significativo. E isso, na verdade, aí a gente passando do projeto para a prática, isso se mostra bastante, às vezes até bem mais diferente, tá? Às vezes até com consumos bem mais elevados nos apartamentos, por conta do seguinte, tem um outro fenômeno que vale a pena a gente conversar aqui, né? Que tem se mudado bastante nos condomínios, que é a questão que nos apartamentos mais antigos, nos condomínios mais antigos, você não tinha a presença da medição individualizada, né? Que veio também trazer aí um ponto importantíssimo, que é mostrar para as pessoas o quanto, de fato, cada apartamento está consumindo em um condomínio, né? Porque se eu não tenho... Desculpa, exatamente. Se eu não tenho a medição individualizada, eu não consigo sentir na pele eu gastar menos ou gastar mais, né? A gente tem alguns casos de condomínios com banheiras, né? E a gente sabe que isso tem um gasto também elevado. E aí a pessoa não faz diferença. Se ela tomou um banho por banheira no mês ou tomou 30 banhos de banheira, praticamente não vai fazer diferença, porque vai se somar tudo e dividir tudo. Então ele não consegue sentir na pele. Exatamente. Esse é um ponto crucial. Então, assim, e aí vem aquelas coisas, né, que é muito importante. Eu acho que assim, a figura, digamos, né, a figura da implantação da medição individualizada no condomínio, eu acho que é determinante para você, de fato, implementar a justiça social, né? E eu já participei de várias reuniões, inclusive, já tive contato, né, com muitos condomínios, já atuei durante muitos anos nessa área, estou retornando agora também, né, dando um suporte aí. E aí a gente vê o seguinte, que o que acaba acontecendo, de fato, no dia a dia do condomínio, é que quando você não tem a medição individualizada e você tem a figura da área, né, digamos assim, do rateio como sendo a solução para fazer a divisão aí da conta de água, você vai mascarando uma série de questões. Então, às vezes, você tem situações que eu já acompanhei, né? De pessoas falando assim, poxa, eu moro sozinho, eu moro só eu e minha esposa, e a gente está pagando o mesmo que aquele pessoal que mora em 5, 6 pessoas no apartamento pagam. Isso não é justo. Só que aí é muito, muito interessante, sabe, Ricardo? A gente vê as situações em que a vida nos coloca, né? Eu já tive situações de ter discussões como essa, e aí na hora que se instala a medição individualizada, a gente chega à conclusão, você vai lá e mede, né, exatamente então o que cada um está consumindo, e aquele que era só o casal que reclamava dos outros, eles dois sozinhos gastam mais, né, do que a família inteira de 6. Você entendeu? Depende do costume, né? Se é o que eu falei do banho de banheira. Se ele tomar banho de banheira todos os dias, ou se a esposa ou o marido tomarem 4 banhos de meia hora por dia. Exatamente. Então, esse é um ponto importantíssimo quando a gente está falando de água, porque a água é uma questão assim, você por mais que fala, primeiro, você tem que realmente medir para saber o que está acontecendo, então, no teu apartamento, na tua unidade. Quando a gente fala de administração, né, Oswaldo, a gente fala que o que não é mensurável não pode ser planejado. Então, a gente precisa medir para planejar a economia. E além da justiça, né, que é um ponto crucial, que todos devemos concordar, é a questão de planejamento também, de gastos. Exatamente. Porque o que acontece? Imagina esse momento de pandemia, por exemplo. Eu tô em Atibaia, não estou no meu apartamento em São Paulo. Eu estou consumindo 0 de água. Mas eu tenho eu provavelmente vou pagar mais de água, porque lá não é individualizado. Eu vou pagar mais de água, porque o condomínio deve estar com maior número de uso, porque as pessoas estão dentro de casa o período integral. Exatamente. Então não tem uma justiça nesse sentido. Deixa eu mudar um pouquinho. Eu queria falar dos banhos. A gente sabe que alguns países, principalmente europeus, eles têm regramento, legislação muito forte com a vazão, né? O volume de litros. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso e o impacto disso. Isso é muito interessante, viu, Ricardo? E aí vai muito na sequência do que a gente estava discutindo mesmo, que quando a gente está falando em água, então, a gente está falando, em geral, de hábitos de consumo, né? Então, o hábito de consumo, a cultura de cada povo, inclusive, influencia demais nisso. Então, conforme você está comentando, eu sempre gosto de dar um exemplo, que é o caso dos Estados Unidos. Eu acho que é um caso emblemático, aí, bastante interessante, em que lá você tem uma determinação federal de que, por exemplo, um chuveiro só pode ser vendido no mercado e só pode ser fabricado, em resumo, disponibilizado ao mercado
se ele tiver uma vazão máxima, no máximo ele pode ter de vazão 9 litros por minuto. Só para se ter uma noção, tá? Nós temos no mercado hoje, e aí vale uma diferenciação forte também, né? Quando a gente está falando de vazão de chuveiro, entenda o chuveiro, a ducha, né? Que é aquela quando a gente tem um sistema de aquecimento a gás, por exemplo, e que então a gente tem condições de ter vazões mais elevadas, né? Porque quando a gente fala em chuveiro elétrico, o chuveiro elétrico por si só, por ele ter uma potência específica que não pode ser muito alta, as vazões de um chuveiro elétrico não são muito superiores a 3, 4 litros por minuto, tá? Então, o chuveiro elétrico, para conseguir fornecer água numa condição de conforto mínima, ele vai ter uma vazão de, no máximo, uns 4 litros por minuto, tá? Agora, quando a gente tem o que mais acontece no caso de edifícios verticais, condomínios, que tem a condição de ter um sistema de aquecimento que a gente chama de central privado, né? Ou seja, eu tenho um aquecedor específico para cada unidade, ou eu posso também ter um sistema central coletivo, onde eu tenho uma grande aquecedora de água que vai levar água, por exemplo, até utilizando o aquecimento solar junto, etc., para os pontos de consumo, né? Então, assim, quando você tem essa condição de aquecimento a gás ou solar e tal, conjugado com solar, por exemplo, você tem uma condição de vazão e de pressão, de novo, muito boas. E aí, meu amigo, a gente começa a ter no mercado duchas que podem chegar a 50 litros por minuto, a 60 litros por minuto, para você ter uma ideia. 5, 6 vezes maior do que permitido em alguns países com consciência maior nesse sentido. Se você, exatamente. E 10 vezes se você comparar com o chuveiro elétrico, por exemplo, tá? Então, assim, é uma discrepância gigante e que, Ricardo, faz toda a diferença quando você vai avaliar o consumo dentro de um apartamento. Então, assim, até o início dos anos 2000, quando a gente ainda tinha a utilização, por exemplo, de bacias sanitárias e sistemas de descarga que utilizavam algo em torno de 12 litros de água para cada descarga, né? Que isso aí, no início de 2000, mudou para algo em torno de 6 litros, 7 litros por descarga. Até essa época, o banho correspondia, em média, pelas pesquisas aí, né, de instituições como o USP, Unicamp, etc., sempre mostraram, dentre outros, né, sempre mostraram algo em torno aí de 30% o consumo do chuveiro em relação ao consumo global, né, do apartamento. Hoje em dia, quando a gente conseguiu essa redução do consumo pela descarga da bacia sanitária, até utilizando bacias cujo sistema de descarga é aquele de duplo acionamento, né? Você tem uma meia descarga para dejetos líquidos e uma descarga completa de dejeto sólido, né? Hoje, o consumo devido a banho chega a mais de 50%, para você ter uma ideia, dentro de um apartamento, né? Deixa eu fazer uma derivação, já que você falou nesse assunto. A gente tem uma mudança muito visível, construtiva, da forma da descarga, né? A gente agora os condomínios são construídos com caixa acoplada, né? Assim que é a denominação. Exatamente. Queria que você explicasse um pouquinho a diferença desses sistemas e a gente tem, eu vejo algumas vezes em caixa acoplada o problema do enchimento, que às vezes solta alguma coisinha e está enchendo. O que isso pode ser feito também, uma vistoria, isso impacta no consumo de água? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, Ricardo. De maneira complementar, né, a gente tem a questão do banho, né, que a gente tem que tomar todo um cuidado. Então, a gente tem tecnologia para reduzir vazão, por exemplo, do banho, mas, sem dúvida alguma, aí entra a questão, de fato, do hábito de consumo. Então, é uma questão que a pessoa tem que buscar encontrar, né, uma vazão mais baixa, ainda dentro do seu conforto, mas ficar de olho também na questão do tempo de banho, né, para você reduzir consumos. E aí entra um fator importante complementar, como você está falando, que é a questão da caixa acoplada, que aí tem um fator preponderante relacionado à manutenção, né? A operação e a manutenção desse tipo de produto, de equipamento, vamos chamar assim, que é o seguinte: no caso de pontos de utilização de água como chuveiro, como torneira, etc., se tem algum vazamento ali, você vê rapidamente, né? Porque vai estar pingando, etc., você já tenta ver o que aconteceu, se eu deixei mal fechado, se realmente não está vedando adequadamente, né, no sistema de vedação, e você logo toma uma atitude. Agora, sistemas de descarga e a bacia sanitária, então, em conjunto, são pontos um pouco mais complicados, porque não necessariamente você consegue visualmente identificar um vazamento. Então, você pode ter, por exemplo, vazamentos que a gente chama de vazamentos não visíveis,
que acontecem por entradas de água diferenciadas ali dentro da bacia sanitária, que você não enxerga um vazamento necessariamente, mas que está acontecendo ali 24 horas por dia, né? Está passando água ali e você não está vendo. Então, assim, o que é importante nesse caso? É sempre ter uma manutenção, pelo menos a cada 6 meses, né? Fazer uma manutenção ali. Isso, você tem hoje profissionais aí no mercado que trabalham diretamente com isso, não tem grandes segredos, né? De fazer tanto a manutenção, uma verificação, então, regular ali da caixa acoplada, como também fazer o ajuste do volume de descarga, tá? Porque eu lembro que é uma coisa importante de passar para todo mundo, o pessoal do condomínio, lembrar que volta e meia vinham aquelas questões, né? Ah, quer economizar água? Coloca ali uma garrafa cheia de água na sua caixa acoplada, faça algumas coisas assim. Não precisa de nada disso. Qualquer corpo estranho dentro da caixa acoplada pode trazer problema, né? Porque ele pode tombar, pode quebrar algum mecanismo ali, pode só piorar a situação. Então, na verdade, as caixas acopladas têm regulagem. Então, é uma regulagem que você pode fazer de tempos em tempos para garantir que você não tenha, por exemplo, vazamentos ou estar gastando um volume superior ao que você precisa para, de fato, E aí acho que vai uma dica que os síndicos eles podem fazer isso, aprovar em assembleia e fazer uma contratação para todos. Já que vai ser um custo para todo mundo, inclui no custo, faz uma negociação de barganha com alguém que faça esse serviço, já passa e faz para todo mundo. Vai ter uma diminuição, vai ter um custo pequeno para o condomínio em geral, que vai ser rateado, e vai ter uma diminuição de consumo para todos. Acho que são ações positivas que a gente pode adotar dentro do condomínio. Sabe o que eu queria falar com você? Eu tenho alguns assuntos que eu vou até deixar para o segundo bloco, mas eu já queria levantar a bola para você. A primeira é a questão de identificação de vazamentos em áreas comuns, que são pontos importantes. A segunda é caldeira d'água, reuso de água, água do lençol, que pode ser... Quer dizer, são várias possibilidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, trazendo mais agora para a área comum, para a gente trazer algumas explicações e possibilidades de economia. Fica pensando, eu vou chamar o intervalo e agora no segundo bloco a gente já volta. Você que está em casa, sexta-feira, essas respostas e muito mais. Até lá.